E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria hoje dividir com vocês uma aula especial, uma aula sob medida, uma aula desenvolvida para discutirmos questões atuais, sobretudo aquilo que diz respeito ao coronavírus. O professor vai então fazer uma determinada exposição, uma reflexão, e é claro, esta reflexão precisa ser amadurecida e aprofundada por vocês. Inclusive, eu quero me colocar à disposição para os horários, para aqueles horários em que nós já habitualmente nos encontramos, que vocês voltem a me procurar para a gente poder aí aprofundar, para a gente poder, de repente, pensar por outros ângulos aquilo que eu pretendo trabalhar nesta aula especial, feita especialmente, portanto, para vocês. Gente, eu queria trabalhar aqui um conceito já clássico da sociologia que surgiu a partir da biologia, o chamado darwinismo social. Então a ideia é entender o darwinismo social e depois tentar fazer um esforço de conectá-lo a questões relativas ao coronavírus. Eu dividi a aula em mais ou menos 4 momentos. Há um momento em que eu vou apresentar a teoria da evolução, o chamado darwinismo. Claro, eu não sou professor de biologia, nem tenho essa vocação, quero apenas apresentar as ideias principais. Em seguida, nós nos debruçamos ao conceito de darwinismo social e aí fazemos algumas visitas na história, conheceremos ele teoricamente. Em seguida, então, nós, a partir dessa constatação do que é o darwinismo social, nós então avançamos para pensar perspectivas do darwinismo social em relação ao coronavírus. Bom, gente, então, feitas essas considerações iniciais, vamos seguir então esse caminho. Primeiro, o darwinismo. Vale destaque que o darwinismo, também conhecido como a teoria da evolução das espécies, a evolução natural, ela surgiu com Charles Darwin na sua obra A Origem das Espécies. A ideia é muito simples, né? Darwin defende que a natureza vai processualmente eliminando os mais fracos e mantendo as espécies mais adaptadas. Temos aí a questão da mutação, da recombinação gênica. Então, paulatinamente, aqueles que estão menos adaptados a determinados acontecimentos, enfim, a determinadas mudanças, sejam essas mudanças de ordem climática, catastróficas, não importa, né? As espécies mais bem adaptadas àqueles ambientes vão então se impondo, se sobrepondo às demais, sobrevivendo ao longo do tempo. Esta é a ideia defendida por Darwin naquilo que nós chamamos a teoria da evolução natural, a teoria da evolução das espécies mais bem adaptadas, mais bem preparadas. Tá bom, como é que eu posso pensar então o darwinismo social? Que aí é um conceito mais próximo daquilo que a gente estuda, óbvio. Vejam só, o darwinismo social é um conceito criado no século XIX, sobretudo por um camarada chamado Herbert Spencer e Richard Hofstadter, que é aquele que vai então criar o conceito e popularizá-lo. Vejam só, gente, o darwinismo social não possui vínculo com Charles Darwin. Vamos deixar isso bastante destacado. Darwin cria a evolução das espécies, evolução natural. O darwinismo social é um conceito criado por outros sob esta influência, mas Darwin não tem absolutamente nada a ver com isso. Como eu disse, ele é do século XIX. Qual é o entendimento? O entendimento é que as sociedades, a partir de justificativas biológicas, se dividiriam em raças superiores e raças inferiores. Haveria, portanto, a partir de perspectivas naturais, não sociais, naturais, biológicas, uma fratura no seio da sociedade. Raças mais bem adaptadas, mais bem evoluídas, e isso por uma questão natural, e raças menos adaptadas, menos evoluídas e, portanto, inferiores. Reparem que esse tipo de raciocínio no século XIX
a autorização, a legitimação para que os europeus, claro que eu estou generalizando, mas para que os europeus, naquela concepção do homem branco, posicionado na era industrial, portanto mais evoluído, esta era a questão, né? Para que os homens europeus conseguissem então invadir, se impor em relação a outras raças, a outras etnias, a outras culturas, porque eles sim seriam os detentores das civilizações mais bem evoluídas. Esse tipo de raciocínio justifica, portanto, o imperialismo, o exercício de dominação, inclusive o exercício de extermínio social. Eu posso dar aqui alguns exemplos de como muitos comportamentos perversos se naturalizam, ou seja, são encarados como algo do cotidiano, algo natural. Vamos pensar, por exemplo, na Itália tem um médico psiquiatra de nome Cesare Lombroso e ele desenvolve a chamada teoria do criminoso nato. Qual é a ideia? A ideia de que as pessoas nasceriam naturalmente criminosas. E ele explicaria isso a partir de características físicas e psicológicas. Ele diria, por exemplo, que o criminoso ele teria determinado tamanho de mandíbula, o cérebro funcionaria de um jeito X, Y, Z. Ele então, a partir de características físicas e a partir de características psicológicas, ele predeterminaria alguém que seria ou não delinquente, que seria ou não criminoso. Na França, nós podemos destacar aí a presença dos museus de seres humanos de outras raças, de outras etnias, em que os europeus iam visitar para conhecer estas raças inferiores, menos evoluídas. E é também importante a gente destacar, quando a gente fala do darwinismo social, a questão da eugenia, né, que sustenta muito da concepção nazista, né, a eugenia, que se a gente pegar a própria palavra, né, eu significa bom, genia, gênese, origem, assim, ou seja, as pessoas teriam origens boas, eugenia, origens boas ou não. Então, há pessoas mais aptas, há pessoas mais bem preparadas e há pessoas menos aptas, menos preparadas, e essas pessoas, então, poderiam ser dominadas, exterminadas, enfim, uma série de bizarrices foram acometidas com pessoas a partir dessa perspectiva. É importante a gente se lembrar que o nazismo, ele pegava essas pessoas que eram de raças inferiores, né, negros, homossexuais, pessoas com deficiência, judeus em maioria, e faziam experiências das mais chocantes, né? Muitas vezes, por exemplo, tiravam um pedaço do osso da pessoa e completava com serragem, com madeira para ver o que acontecia. Estou citando um exemplo aqui, mas foram inúmeros os exemplos terríveis, né, das experiências feitas naquele momento. Então veja, há uma concepção na eugenia de que é possível aperfeiçoar a raça humana, de que há melhor, de que há pior, e daí por diante. Tá bom, diante disso, como é que a gente pode pensar então, diante dessas ideias do darwinismo social, dos teus desdobramentos, é importante que se diga que até hoje, num ou noutro caso, nós enxergamos, visualizamos nuances desse tipo de visão. Como é que isso pode nos pegar com relação ao coronavírus, né? E aí vai então as provocações do professor. Nós estamos fazendo aqui um exercício de reflexão. Então vai aqui as provocações do professor a respeito de darwinismo social e seus deslizamentos, vou usar essa palavra entre aspas, né? E os seus deslizamentos em relação ao coronavírus. A primeira questão que me coloca é a seguinte: é possível pensar que o coronavírus, o Covid-19, é uma questão meramente natural? A sua pandemia se deu por uma questão meramente natural de contaminação? Reparem, gente, que o coronavírus, enquanto vírus, ele já existe há muito tempo e há um sem número de variações do coronavírus. O Covid-19, ele passou para o ser humano a partir da ingestão de um alimento, né? Indica-se que muito possivelmente esse alimento tenha sido o morcego, carne de morcego, comprado num determinado mercado na cidade de Wuhan, na China. Agora vejam vocês, tá bom, o rapaz comeu o morcego, pegou o coronavírus, a diferença desse coronavírus para os demais é que esse
passa de ser humano para ser humano. O coronavírus já existia, muitos seres humanos pegavam, mas ele não era transmissível. Acontece que esse é transmissível e a transmissão é fácil demais, né? A estatística, segundo o que eu vi, é que um ser humano pode passar para 4 ou 8 pessoas rapidamente, portanto, a sua expansão é gigantesca. Daí, inclusive, a necessidade do isolamento. Porque o coronavírus, proporcionalmente, ele mata muito pouco. Em casos de pessoas que não estão na zona de risco, 1%. Mas você pega assim milhões de pessoas, 1% de milhões, dá muita gente. Porque ele transmite fácil, então vai morrer muita gente na medida em que muita gente pega. Quando você vai para as pessoas de risco, diabético, idoso, o percentual aumenta, vai para 5%, se não me engano. Você fala, é pouco, né? Mas milhões de pessoas desta área de risco vão pegar e, portanto, muita gente vai morrer. Daí a necessidade do cuidado. Mas voltando, né? Será que é só uma questão natural? O cara comeu a carne de morcego, pegou o coronavírus e pronto, se propagou? Ou é possível pensar também essa contaminação pelo coronavírus e o surgimento dessa pandemia a partir de uma questão social, não natural, mas social? Nós sabemos que no capitalismo nós temos classes mais abastadas, uma galera que tem mais grana, e classes menos abastadas, os mais pobres, uma galera que depende muito de contar moeda para sobreviver, não é? Então essas pessoas que têm uma dimensão de maior pobreza, inclusive a alimentação para elas é precária. Se você for pegar aí países dos mais variados, os caras aprenderam a comer carne de rato, carne de escorpião, porque viveram cenários de guerra e o pós-guerra foi terrível. Ou os caras comiam isso ou não tinham o que comer. Portanto, não aprenderam não é questão natural, espontânea, comer carne de rato e escorpião e tal. Não, tem a questão social histórica colocada que levaram os caras a isso. Será que não dá pra gente pensar também que essas pessoas vão na direção dessas comidas, dessas alimentações que geram esse tipo de consequência em razão de uma precarização da sua condição social e econômica? É uma questão pra gente pensar, não é? Que daí a gente sai de uma dimensão de entender a coisa apenas como uma questão biológica e tal, para entender a coisa como um problema social, não é? E aí uma outra coisa, a gente precisa observar que essa é uma questão que todos os seres humanos devem ser atendidos e devem ser acolhidos quando da sua contaminação da mesma forma, né? Agora, vejam essa questão do ser humano de uma raça superior e de uma raça inferior. Reparem como foi amplamente divulgado os problemas do coronavírus na Espanha e na Itália, países de primeiro mundo. Reparem agora como foi polemizado, como foi publicado as questões do coronavírus no Equador, citando um país de terceiro mundo a título de exemplo. Nós víamos no Equador as pessoas mortas no meio da rua, não havia nem condição de recolhê-las. As pessoas morrendo nas casas. E a gente percebe que a publicização disso é totalmente diferente. Agora, não há ser humano de tipo A e ser humano de tipo B. Ser humano de sangue azul, ser humano de sangue qualquer. Há seres humanos que demandam o mesmo tratamento, a mesma intervenção. Agora a gente pode pensar também de que há uma certa omissão por parte da comunidade internacional quando são os países pobres. Portanto, não se trata de raças inferiores, mas de países de condições socioeconômicas inferiores. E isso pode ser explicado também a partir de uma dimensão histórica. Países que foram colônias, países que passaram uma vida toda relegados a perspectivas terceiro-mundistas. Então estou colocando essas questões para a gente pensar. E há também, diante dessa coisa toda, uma certa ausência de solidariedade internacional. A gente vê algum ou outro movimento, a própria China, né, tem feito isso em um ou outro caso, né, de enviar aí os famosos respiradores, que para os casos graves de Covid-19, de coronavírus, são os instrumentos médicos que estão aí garantindo a sobrevivência, a recuperação, não em todos, mas em alguns, a partir do cara ser entubado, né? Assim como a gente coloca, né, os respiradores.
que não tem para todo mundo, inclusive no Brasil. Nós vamos enfrentar esse problema nas próximas semanas, tudo indica, se não houver uma reação, né, nós já estamos caminhando ao segundo lugar no número de mortes, perdendo apenas para os Estados Unidos, que é um país que tem muito mais condição que a gente, né, é primeiro mundo. Vale destaque que mesmo nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, os caras estavam começando a sofrer com um problema de falta de estrutura para atendimento de pacientes de Covid-19. Se tem problema lá, você imagina aqui, não é? Então, olha só, e mesmo no Brasil, né, os brasileiros mais bem posicionados socioeconomicamente vão para os bons hospitais. Em geral, não são esses que estão morrendo os mais pobres, os que têm menos condições, os que não podem pagar hospital, os que estão superlotando o SUS. Portanto, a gente pode pensar as influências do darwinismo social, inclusive no próprio país, em que você tem esse entendimento de raça superior, raça inferior, que na verdade passa por uma questão não biológica, não natural, mas social. Bom, gente, para a gente entender um pouco mais o darwinismo social, eu queria recomendar aqui 3 filmes. Aliás, um filme, uma série e um documentário. Então, o filme que eu gostaria que vocês assistissem é um filme antigo, bastante famoso, chamado Laranja Mecânica. É um filme que, inclusive, do ponto de vista psicológico, da psicologia, vai tratar de behaviorismo, psicologia comportamental, mas é um filme que trabalha também a questão do darwinismo social. Depois eu gostaria que vocês vissem, se fosse possível, é uma série que eu sempre recomendo, está disponível no Netflix, de nome 3%. Muito interessante, que dá pra gente pensar também o darwinismo social. E por fim, uma série da BBC de nome Racismo Científico, Darwinismo Social e Eugenia. E me vem à cabeça agora, eu acho que vale a pena vocês assistirem, até porque tem a ver com o interior do estado de São Paulo, muito legal, trabalho feito por um professor bastante talentoso, professor Sidney, que é um documentário. Gente, vejam também esse documentário, que inclusive está de graça no YouTube. O nome dele é Menino 23. Menino 23. Vejam o que os nossos antepassados foram capazes de fazer e o que, vejam, esse tipo de entendimento de raça superior, inferior, de naturalização de quem deve morrer ou não, esse tipo de entendimento tem até hoje. Não é uma questão do passado longínquo, tem até hoje. Muitas vezes a gente vê aí as pessoas de referência nacional. Não é normal, vai morrer mesmo, né? Quer dizer, naturaliza, não é questão social, como é que eu invisto em política pública que pode acolher essas pessoas, enfim. Questões pra gente pensar. Então vejam também Menino 23, esse de graça, né? O documentário da BBC também tá de graça. 3% se você tem Netflix, ok. Laranja Mecânica, se não me engano, é só pagando no YouTube, mas vale muito a pena. É um clássico também, imagino que seja fácil de localizar. Então vejam, gente, coloquei essas ideias aqui pra gente pensar, né? Uma formulação construída pelo professor, e que eu gostaria que vocês ousassem no sentido de pensar sobre aquilo que foi colocado, contra-argumentar, discordar, concordar, enfim, apontar outras alternativas, outros ângulos, não importa. E nos nossos horários estabelecidos, o professor estará à disposição, 100%, para a gente continuar esse papo, que eu espero que te ajude, sobretudo, numa construção crítica do momento não percam isso de vista, repertório para redação em vestibular, sem falar de questões corriqueiras que possam aparecer aí tratando dessas questões. Muito obrigado pela companhia de vocês, até o nosso papo. Beijão!